E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinho nacional. Separei para vocês uma publicação do selo original da editora Pipoca e Nanquim, vencedor da segunda edição do Prêmio Geek, O Monstro Debaixo da Minha Cama, de Lucas Yohanatan. Material que tem um ótimo acabamento gráfico, a edição tá bem bonita, olha só. Conta aqui com verniz aplicado, gostei também da arte. Material com capa dura. Conta aqui com esta guarda. Ao final nós temos uma outra arte aqui com essa espiral. O papel é o Pollen Bold de boa gramatura. São 100 páginas em preto e branco e esses tons aqui de rosa. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. O preço de capa é de R$ 69,90, dá para você achar com desconto. Esse quadrinho ele toca num tema muito sensível, que é a questão do abuso infantil, que queira ou não, vai trazer sentimentos para o leitor, normalmente de raiva, né, de indignação, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Tem um filme que está no cinema e que gerou uma grande polêmica, né? O Som da Liberdade, que é um ótimo filme, ainda que tenha obviamente os seus defeitos, mas que eu não consigo entender como alguém pode ser contra esse filme. Eu vi que tem questões de bastidores, disso e daquilo, eu entendo, né? A pessoa não gostar da vida particular do diretor, do pensamento ideológico do ator, mas o filme em si, não dá para entender quem é contra. Me desculpe, você tem probleminha, meu amigo. Se você é contra, você tem probleminha, né? Você quer discutir outras coisas, beleza. Mas em relação ao conteúdo do filme, que não traz nenhum caráter ideológico, não ataca nem X e nem Y, aí, meu amigo, você tem um certo problema e eu tenho medo de você, tá? Eu não deixaria meus filhos com você de jeito nenhum. Bom, mas voltando aqui a esta obra, o Lucas ele consegue fazer um trabalho realmente bem interessante, né? Expondo a situação de uma criança vulnerável, né? Que tem a dependência dos pais, e a mãe, que seria o seu porto seguro, é a pessoa que se omite, né, em relação ao que essa garota vem sofrendo. Além disso, o Lucas traz algumas particularidades bem interessantes para a história, atinentes aos gêneros de quadrinhos que ele lia e que ajudou na formação de leitor e de quadrinista, como por exemplo os super-heróis. Assim, esses personagens, esses bonecos de super-heróis, eles acabam servindo como um auxílio, um porto seguro, até mesmo de desabafo em relação à protagonista Lucy, né? Com os abusos que ela vem sofrendo. E você tem alguma coisa meio Toy Story, né? Quando aparecem esses personagens falantes, esses bonecos, até aqui, ó, na contracapa da edição, o Woody aqui, né, do Toy Story. Então, foi algo bem interessante, né, que traz algumas referências por parte do Lucas Yohanatan. Porém, eu tenho uma ressalva em relação a uma espécie de falta de profundidade ou de desenvolvimento em relação aos pais da protagonista da história. Quando a mãe aparece, você vê que ela fala bem, ela não demonstra, né, um grande sentimento de ser oprimida, de não ter recursos, de não ser instruída. Então fica parecendo que a omissão dela é a omissão pela omissão, né? Não traz exatamente uma, entre aspas, justificativa em relação a essa negligência que ela tem com os abusos sofridos pela filha, algo que ela presencia. Com relação ao pai, eu também acho que poderia ser mostrado um pouquinho mais, né, de como ele é fora do ambiente ali familiar, né, como ele se comporta no seu trabalho ou com os vizinhos. Tem ali um momento com a escola, que você tem mais ou menos um vislumbre, né, da postura dele, mas seria mais interessante se nós tivéssemos aquela figura de um homem muito bem relacionado, que não traz nenhum tipo de desconfiança para si e que dentro da sua casa age de uma forma realmente grotesca. De qualquer forma, o autor consegue explorar muito bem os traumas, as consequências desses abusos vividos pela Lucy, que repercutem não só na personalidade dela, mas nas suas atitudes, até com relação ao trato dos animais. Eu achei também que na parte final
poderia ter algo mais brutal, né? Como eu disse, a gente gosta de fazer justiça com as próprias mãos diante desse tipo de caso. Mas eu realmente achei que poderia ser algo que trouxesse um ar de satisfação, pelo menos para mim. Em relação à arte, nós temos um trabalho artístico de primeira qualidade, gostei bastante da narrativa, de como ele conduz a história. Você não tem algo mais escancarado, porém, só a sugestão, né, do que vem acontecer com a garota é realmente de embrulhar o estômago. Vocês estão vendo que realmente a arte é muito boa, ele consegue trabalhar bastante com a luz e sombra, tem esse tom de rosa que transmite um ar mais infantil, um ar de uma garotinha. Realmente uma HQ de qualidade, e é justamente por isso que eu dou a nota 8,5 para O Monstro Debaixo da Minha Cama, quadrinho nacional da editora Pipoca e Nanquim. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!